Olá, então fazendo aqui uma revisão, né, dos procedimentos de laboratório, né, as medidas de tensão, corrente, resistência e capacitância. Para isso aqui estamos mostrando o nosso multímetro digital, né, o qual ele tem 4 terminais aqui. O que a gente vai utilizar serão esses 3 aqui. A ponta preta sempre fica no terminal comum. A ponta vermelha, né, ela pode ser alternada entre este terminal, que seria para a medida de tensão, resistência elétrica, frequência e capacitância. E o outro terminal, que é para a medida de corrente em miliamperes, né? Então, começando aqui com o procedimento de medida de resistência elétrica, né? A ponta preta sempre fica no comum, né? Então basta colocar a vermelha no terminal V, onde tem o símbolo ohm, certo? Ohm, o símbolo, a letra grega que indica resistência elétrica. Então vamos colocar, e aqui a função que o aparelho tem que ser colocada na função ohmímetro, também está representado pelo ohm. Vamos colocando o aparelho, né? Então primeiro passo, né? Vou medir estes dois resistores, o resistor R1 e o resistor R2, né? Medida do resistor R1. Basta medir o resistor com as duas pontas, colocando em paralelo ao componente. O local correto para pegar na medida seria aqui nessa região onde é a solda. Pois se eu encostar aqui é plástico e plástico não conduz, então tem que ser na solda, né? Onde há um melhor contato elétrico. Aplicar um pouco de pressão e aí verificar a medida no aparelho. A medida que deu foi 0,463. Porém, não podemos nos esquecer da unidade de medida, que é kilo-ohm, né? Que está no canto superior direito do aparelho. Dá um foco na unidade de foco. Kilo-ohm, né? Então o aparelho ele indica, né, a notação científica e indica também a unidade de medida. Para a medida de resistência e capacitância, o circuito tem que estar desligado, você tem que medir o componente sem ter nada ligado. Então agora eu vou medir o R2, o mesmo processo, resistor R2. Pego em paralelo ao componente. Tudo bem. E agora vamos ver a medida. Deu 0,665, ou 6, né, uma pequena oscilação, kilo-ohm, né? Foco a unidade novamente. No canto superior direito da tela. Medida de capacitância. Agora medindo o capacitor C1. A ponta continua aqui, né, deste lado do aparelho, né? O capacitor é representado pelas duas placas paralelas, né? E aqui também a chave seletora tem que estar na função capacímetro, né, com duas placas paralelas também. Então medindo o capacitor C1. É o mesmo processo da medida do resistor, basta colocar as duas pontas em paralelo ao componente. Agora focando a tela, o valor deu 4,760
E o aparelho também representa a notação a notação de engenharia e a unidade de medida. A notação de engenharia foca na... um pouco. Ali, ó. A notação científica é o micro. Micro equivale 10 a menos 6. Faradays é a unidade. Agora medindo o capacitor C2. É o mesmo processo, colocar o aparelho, as pontas de prova em paralelo ao componente. Como é visto, eu sempre vou na região onde tem a solda aqui, né, para ter um melhor contato elétrico. Agora vamos ver o valor medido. 3,214. Agora vamos ver a unidade de medida também. É o microfaraday. Ou seja, 3,215 vezes 10 a menos 6 faradays. Agora vamos fazer as medidas de tensões e correntes em corrente contínua. O gerador deve estar ligado, então eu vou ligar a bancada. Gerador ligado. E aqui o nosso resistor que limita a corrente do circuito, R2. Então, para isso, basta abrir devemos fazer a medida da tensão, né? Só que desta vez em corrente contínua. O aparelho, por padrão, né? A ponta de prova também fica no terminal. Neste terminal, onde tem o V indicado aqui, né? Aqui o V, que indica volts, né? Unidade de tensão elétrica. E aqui também tem que estar, o aparelho tem que estar na função voltímetro. Então, para fazer a medida de tensão, basta colocar as duas pontas de prova, né? As duas pontas de prova do aparelho em paralelo ao componente. O aparelho, por padrão, já está configurado para a corrente contínua, não aparece nada aqui do lado esquerdo. Então farei dois processos de medida. O primeiro, colocando em paralelo, visualiza a tela, por favor. Aparece um sinal de menos. Esse sinal de menos indica a polaridade do aparelho, ou seja, que ele está com a polaridade inversa. Se fosse um aparelho analógico, onde tem o ponteiro, ao invés do ponteiro ir para a direita, ele iria para a esquerda. Esse sinal de menos indica isso. Agora a ponta estava assim, agora eu vou inverter. Vou colocar aqui a ponta vermelha aqui, né? A ponta vermelha no positivo do gerador e a ponta preta no negativo do gerador. Foca o aparelho. Agora o sinal de menos sumiu, pois ele está na posição correta de medida. Portanto, a tensão deu 11,66 e a unidade, né, é o volt, indicado na parte inferior direita da tela do visor. Procedimento da medida de corrente. Na corrente, né, é onde nós devemos ter maior cautela na hora da medida, pois pode queimar o aparelho se for medido incorretamente, né? O aparelho tem uma proteção que é um fusível, que a corrente máxima que pode passar por ele é 400 mA, ou seja, 0,4 A. Portanto, para que não haja erro na medida da corrente, vamos colocar a ponta preta, né? Sempre fica no terminal comum. A ponta vermelha, né? A gente coloca ela no terminal miliamperímetro, né? Para a medida de correntes abaixo de 0,4 A. Se a corrente for acima de 0,4 A, a ponta deve ser colocada no terminal 10 A. Porém, na nossa prova só utilizaremos o miliampere. Certo? Então,
o aparelho na função miliamperímetro, né? E a ponta comum, a ponta preta no terminal comum. Então aqui é a configuração das pontas de prova, né? E agora temos que mudar a chave seletora para a função miliamperímetro, que é indicado pelo M minúsculo A também, né? Semelhante ao que está aqui embaixo, miliamperímetro. Então, para a medida de corrente, né, devemos abrir o circuito e inserir o aparelho em série ao circuito, né? Portanto, se eu quero a corrente que passa pelo resistor R2, eu vou abrir o circuito no resistor R2. Então, estou abrindo o circuito. Tirei uma ponta de prova. Seria a mesma coisa, né? Abrir o circuito. Para a corrente deve ser... o circuito deve ser aberto. E o aparelho, as pontas de provas devem ser inseridas exatamente no local que você abriu. Então a ponta aqui, vou fazer com a polaridade inversa. A mesma coisa aconteceu com a tensão. Aparece um sinal de menos indicando que a polaridade está incorreta, né? Então, invertendo as pontas, o resultado, o sinal de menos desaparece, né? Que é a polaridade correta, né? E a corrente que obtivemos nesse circuito é 17,81, né? M minúsculo ampere. Esse M minúsculo significa 10 a menos 3 ampere, ou seja, 17,81 dividido por 1000, né? Que vai dar 0,01781. E essa é a corrente contínua. Porém, também temos o circuito em corrente alternada. Temos aqui um circuito mais complexo, só que dessa vez ligaremos um gerador de corrente alternada. A corrente contínua que nós acabamos de medir está é uma reta constante, ou seja, ela não oscila no tempo, né? Não tem variação no tempo, né? A tensão que foi obtida ela permanece constante. No caso da tensão em corrente alternada, o que ocorre? Há uma oscilação no tempo, né? Ora a tensão é positiva, ora ela é nula, ora ela é negativa, depois ela passa a ser negativa, nula novamente, depois ela passa a ser positiva. Então, para a medida de tensões, né, vou medir agora as tensões em corrente alternada. Temos que voltar a ponta para o terminal, onde tem a letra V, que indica volts, a ponta vermelha. A ponta preta sempre permanece no terminal comum. E aqui o aparelho também tem que ser configurado no terminal V, né? Na função voltímetro.